Eu acho que a grande questão do doping é quando você testa positivo, a intenção do doping é melhorar a performance. Sim. Né? A intenção é de você ter substâncias que façam com que você aguente, suporte mais aquele estímulo que você vai ter que ter durante um tempo e, claro, que leve vantagem sobre o outro. Isso é muito ruim, isso não é legal, não faz parte do esporte e você precisa ser punido por isso. Agora, eu acho que quando acontecem esses casos, que for, enfim, pelo depoimento dele, eu tomei um chá e acho que isso pode ter comprovado que pela quantidade não é realmente a cocaína. Aquela quantidade, o que aquela quantidade interfere na performance dele? No caso, absolutamente nada. Mas tem... Então, você entende? Então, talvez ele não tenha... Mas tem duas questões aí. Primeiro, eu li que a cocaína só auxiliaria o desempenho de um atleta se aspirada ou usada, esfregada na gengiva ou ingerida de alguma maneira. 20 minutos após. Tinha um que usava supositório, né, de cocaína. 20 minutos antes de uma competição. E tem um outro aspecto que é o aspecto educacional. Sim. Né? Esse é o ponto. Isso é muito claro. De fair play, de educar o atleta. O cara como um símbolo, um exemplo e tal, para que... Sim, e que eu acho que é extremamente importante. Porém, pelo depoimento dele, você vai deixar um cara 1 ano afastado, pode ser que ele perca o contrato por uma coisa que talvez tenha sido um descuido, porque a gente sabe que atleta profissional tem que tomar o máximo de cuidado possível com qualquer coisa que vai usar. É a mesma coisa a questão de se automedicar. A gente tem o costume, tô com uma dor de cabeça, tô com um resfriado, vou tomar um remédio. O atleta não pode fazer isso, às vezes faz. Alguns jogadores já foram afastados de alguns jogos porque se automedicaram, né? Mas eu acho que mesmo tendo essa questão da educação, eu como atleta, se tivesse me descuidado e não fosse algo que eu quisesse levar vantagem, aumentar a minha performance, simplesmente um chá porque eu estava gripada, é muito ruim você ficar 1 ano afastado. Entendo perfeitamente todas as regras. E acho que a regra é muito clara, está ali escrito, todo mundo sabe que tem que se tomar cuidado, tudo. Mas você tirar 1 ano de um atleta... seja ele profissional ou não, por uma punição que ele não se utilizou para alta performance... A prescrição da lei são 4 anos. Sim, já foi diminuída. Colocaram 1 ano porque, segundo o doutor Fernando Solera, foram 70 nanogramas, quando, num caso de doping por cocaína, dá 500 nanogramas na urina desse metabólico da coca, né? Sim, quando a questão é essa, na tentativa de... E fizeram um exame também de cabelo dele. Porque ficou provado que ele não é consumidor de cocaína. Sim. Acho que o usuário, que é uma outra questão, e aí não é dificilmente é o rendimento, acho que essas entidades deveriam tratar de uma outra forma. Exatamente, eu também acho. É a pior possível. O que elas fazem é jogar aquele cidadão na lata do lixo. É verdade. E para que ele abrace definitivamente, se ele é usuário, a droga. Exato. Quer dizer, como ele é um esportista, ele tem uma carreira, ele tem que seguir, ele também tem a sua autoestima, ele tem a sua vaidade, e ele também tem alguma importância, tá bom, vamos fazer diferente. Faz assim, olha, você foi aqui flagrado, neste caso, eu sempre tenho a história, tá bom. Então vamos fazer diferente, você vai fazer um exame de doping por semana. Exato. Você vai pagar durante um certo tempo. A gente vai te controlar. Se você conseguir se livrar disso, não, porque a história é assim, sempre foi um acaso. Claro, se o cara é viciado, aí a carreira dele é inviável, porque você não consegue levar as duas coisas, as duas vidas, é impossível levar. É impossível, porque não combina. A gente está falando de algo que é fábrica de rendimento, que é o esporte. E esse mundo vai te tirar do rendimento, não vai te dar nenhum rendimento. Então, eu acho que tem uma maneira de tentar salvar. O que se faz hoje é eliminar, é acabar com a vida da pessoa. Então, como se educa desta maneira e como se trata uma pessoa que tem um problema
dessa forma. Até que ficasse tudo devidamente esclarecido, julgado em última instância, podia correr em sigilo absoluto, né? Entre as partes, né? O advogado, o clube. Eu acho que não consegue, cara. Eu acho que não consegue, mas eu acho que deveriam pensar em evitar essa publicidade toda. Hoje teve a Conmebol foi lá no Ninho do Urubu fazer um exame. Sabe o que acontece, João? Se você faz isso, o jogador vai ter que continuar jogando. Pois você não tira o guerreiro de e fala, não, ele está com a dor no joelho, fica lá 6 meses com a dor no joelho. Então, o jogador tem que continuar atuando. Aí, se lá na frente for confirmado, todos os resultados que vierem depois, já pensou isso sendo questionado? Sim. Os adversários? Não dá. Você tem que parar. Não, mas o poder seria dizer o seguinte: olha, há uma suspeita de contaminação de alguma coisa na urina do jogador. Mas depois fica confirmado e o cara jogou dopado, tem um já jogou 30 partidas. Então, ele está previamente afastado até que se esclareça do que se trata e tal. Não dizer assim, olha, o cara apareceu com o metabólico da cocaína na urina e já foi suspenso por 1 ano. Mas é a mesma coisa. Você vai colocar algo. Não, mas dúvida, a falta de informação. A possibilidade. A dúvida pode ser pior. O cara pode ter um doping por uma coisa pequena e se transformado no. O cara é viciado em cocaína. Ó, o cara tem isso aqui, tá suspenso preventivamente. Não, mas como se vira para se defender. Como se sabe que há a possibilidade de uma contaminação, de alguma coisa. Hoje eu ouvi, eu não sei se foi o Rômulo Mendonça ou o Celso Zelt no bate-bola da tarde, dizendo, pô, são tantas coisinhas miúdas, né? Um saquinho de açúcar, o cara pode ser vítima de uma pegadinha maldita. Sim. Claro que sim. Então, acho que, sem dúvida. Olha, assim, apareceu, a Juliana tá aqui. Então ele previamente está afastado, mas não condenado. Não, mas uma coisa é independente dele querer ou não, ele tomar aquilo e aquilo aumentar o desempenho dele. Em algum momento ele foi favorecido porque aquela substância, ele querendo ou não, aumentou o desempenho dele. Ele tem que ser punido porque ele precisa entender, mas no caso ele precisa dele, ser não. responsável. No caso dele, eu acho que não... Claro que ainda tem como a defesa dele ainda vai recorrer de uma série de coisas. Pegou a pena mínima, podia ser 4 anos, pegou a pena mínima. Nesses casos, eu entendo que aumentou a performance dele. Foi um descuido? Foi um descuido. Aumentou? Ele levou vantagem em cima de você porque ele está com essa substância no corpo? Não. Então, vamos pensar numa forma de puni-lo sem que eu, teoricamente, acabe com a carreira dele de 1 ano. Porque, por exemplo, o ano que vem ele fala que ele quer iniciar jogando no Flamengo. O Flamengo está pensando e estudando como é que vai fazer para acabar com o contrato dele. Copa do Mundo. Há quantos anos que o Peru não disputa uma Copa do Mundo? O quanto que esse jogador é importante para aquela seleção? Quer dizer, então, e aí coincidiu de ser um ano extremamente importante, porque ele deixa de disputar uma final de um momento extremamente importante para o time que ele defende e poderá deixar de defender a seleção dele por uma substância que não o fez levar vantagem em cima de qualquer disputa que ele tenha tido, né? Aí talvez a pena não tenha que ser de 1 ano. Agora, se essa substância fizesse com que ele tivesse aumentado a performance, independente de ser um descuido ou não, ele tem que ter uma punição, porque isso fez ele levar vantagem em algum momento. Talvez um pique a mais num gol que ele tentou chegar e que talvez sem a substância aquilo... Enfim... eu só acho que, neste momento, ouvindo a declaração do jogador, e é claro que também nós estamos se baseando pela declaração do jogador e pelo que testou positivo, que foi o mínimo. Ele não levou a vantagem, ele não quis fazer para melhorar a performance dele. Então, tirar 1 ano desse jogador, da carreira dele, porque ele estava gripado e tomou um chá... eu acho que é muito pesado e me ponho no lugar dele como atleta, que já vivi disso, que já disputei campeonatos importantes, e a gente sabe que a lesão é a pior coisa que pode existir para um atleta. Imagina ele, sendo inocente, tendo que ficar 1 ano afastado da profissão dele. Você já foi pega no exame antidoping? Não. Já fiz alguns, principalmente com seleção, né? Infelizmente, o feminino teria que ter essa profissionalização de ter o exame antidopagem durante os campeonatos estaduais, nacionais. Foi feito no Flamengo. Mas não se tem.